esse é o melhor boss da From Software, eu te explico o motivo. Eu acho que esse rapaz está coberto de razão, porque na thumb, pelo menos, eu vi que ele estava mostrando a foto do Ludwig. Então, se isso for de fato confirmado, está correto. Ludwig é o melhor boss da From Software. Mas vamos ver aqui, né, o que ele vai falar. Coisas pelas quais os jogos da From Software são conhecidos definitivamente seus bosses absurdos. Você pode imaginar o que você quiser e isso provavelmente vai ser um boss de Souls-like, só que gigante com uma história estranha por trás. Uma freira que vira um lobo gigante sedento por E os bosses de Bloodborne são incríveis por si sangue. só, né? A gente tem um touro pegando fogo. Literalmente o gordo e o magro de armadura. Um deus antigo, que outrora já fora grande e poderoso, derrotando dragões e estendendo a sua era o máximo possível, por mais que isso custasse a sua humanidade e a todos do processo. Uma árvore sacuda. No meio de tanto maluco jogando um cometa na tua cabeça nesse jogo, existe um boss que é geralmente deixado de lado. Mas toda a sua construção, desde as descrições que a gente encontra sobre ele no jogo, até mesmo a música que toca na sua luta, faz dele, pra mim, o melhor boss. Mano, a música do Ludwig é insuperável, mano. Da From Software. Esse é o Ludwig, aquele que no passado carregava o título de Ludwig, a espada sagrada. Hoje em dia, atende por Ludwig, o amaldiçoado. The Accursed. Antes de falar sobre... Babei. Antes de falar sobre o Ludwig, eu preciso dar um certo contexto sobre o jogo pra gente entender toda a construção dele e por que que eu acho que tudo que envolve esse personagem é basicamente uma obra de arte, pensada nos mínimos detalhes. E esses detalhes, eles vão desde a música que toca na boss fight dele, até mesmo mudanças de gameplays durante a luta, tipo, mudanças de buffs que eram ativos no começo da sua luta e depois já não fazem mais efeito. E isso tudo eu vou explicar mais pra frente. Já começou. Além de ele utilizar a melhor espada da From Software, mano. Ele vai lá e... olha aqui minha Moonlight, papai. My Guide Moonlight. Só quero falar que eu não vou estar aqui me aprofundando muito na história do Bloodborne, até porque eu quero fazer um vídeo só do Bloodborne mais pra frente. Então aqui eu vou estar focando mais na história do Ludwig e um pouco... Eu gostei desse estilo de edição, que ele vai ficando atrás dos cenários ali. Ficou bem feito, né? Porque ele conseguiu não deixar só a imagem estática, que você vê que o fundo se mexe. DLC The Old Hunters. Beleza, aqui vai um resumo rápido pra você que nunca jogou Bloodborne. No jogo a gente joga com um maluco de fora da cidade, um imigrante em Londres, que chega na cidade porque ele ouviu falar que existe um método de cura em Arnhem, que é a cidade do jogo, que é capaz de curar qualquer tipo de doença e qualquer enfermidade. Esse tratamento ele era feito injetando sangue de seres antigos que foram encontrados numa tumba embaixo da cidade. O tratamento, na verdade, realmente curava qualquer doença e, além disso, na verdade, ele dava força e resistência sobre-humana para quem faz uso desse sangue. Mas, depois de um tempo fazendo uso do sangue, quem usava desse método de... Eu tô me distraindo no vídeo que eu tava agora procurando ele no cenário. Ele tá aqui, mano. Vamos dizer assim, eventualmente acabava se transformando em fera. E essa transformação ela acontecia quando a lua se tornava sangue e o véu da realidade se rasgava. Cara, Bloodborne, não faz sentido. Esse sangue que era usado no jogo é referenciado como Old Blood, ou sangue antigo. Quem fazia o uso desse tratamento e todo o gerenciamento do sangue no geral era a Igreja da Cura. Tal essa que, mesmo depois de descobrir que o efeito negativo do uso constante do sangue era transformar as pessoas em fera, decidiu criar os caçadores de feras para combater o flagelo. A primeira leva dos caçadores, eles usavam roupas negras que tampavam o rosto. O intuito das roupas negras era para se mesclar com a escuridão, para evitar de ser reconhecido pelas pessoas da cidade, porque a ideia deles era lidar com as feras da maneira mais rápida e evitar que as pessoas vissem isso, porque a transformação das pessoas ainda não era uma coisa conhecida, então eles queriam basicamente limpar, acabar com essas feras sem que ninguém percebesse, para que a população não ficasse em pânico. Eventualmente, hoje com a modificação tá dando pra fazer uns vídeos legais, né? Porque essa câmera fixa aqui, eu acho que ele tá jogando no PC, né? Não dá pra você instalar, colocar essa câmera fixa no Bloodborne no PlayStation. Bem legal, bem legal. Cara, esse negócio de desbloquear a câmera é maravilhoso. É uma das melhores coisas que vem com o fato de você ter um Bloodborne no PC agora, né? E com tanta gente usando do sangue e tantas pessoas de fora chegando pra fazer o uso também, o flagelo simplesmente saiu do controle e aí a igreja decidiu fundar, agora oficialmente, os Caçadores da Igreja da Cura, liderado por ninguém mais do que Ludwig. A gente não tem muito sobre a história dele no jogo em si, mas o que a gente tem é em itens e textos no jogo, que geralmente
falam dele como esse grande guerreiro, uma pessoa Sim. honrada e íntegra que, na verdade, realmente buscava expurgar as feras e Mas o sangue é cruel, papai. O sangue é cruel. aparentemente não sabia que as feras que ele caçava um dia tinham sido humanos. E é dito em alguns itens que ele liderava o seu exército, assim como espartanos. Conforme você vai avançando na história principal, esse nome vai, vez ou outra, aparecendo pra você nos itens. E você meio que guarda ele, assim, numa gavetinha na sua cabeça, na sua mente. E meio que deixa pra lá. Só que o Ludwig, ele não é um boss principal, não é da campanha principal. Vocês falam Ludwig ou Ludwig? Eu falo Ludwig, cara. É porque Ludwig, tipo, você tem Ludwig von Mises. É um nome alemão, né? Então o W no alemão, ele é lido como V, né? Agora eu não sei qual que é o certo, velho. Ele tá numa DLC, que é onde eu quero me aprofundar aqui um pouco mais. Pra acessar a DLC, você tem que matar a Vicaramélia, daí tu volta pro sonho do caçador, pega um item, que é um olho, que fica dropado ali, acho que do lado da boneca. Com esse olho, você pega a esquerda da capela de Odeon, e ali você deixa uma amidala te matar. Feito isso, você é transportado pra um pesadelo, que é bem comum aqui no jogo, na real. Essas amidalas são muito É praticamente foda, como né, se fosse outras realidades, uma realidade alternativa. Isso acontece bastante no jogo. E nesse pesadelo estão todos os antigos caçadores. E o seu objetivo nessa DLC é matar o host do pesadelo, o cara que tá basicamente mantendo esse pesadelo ativo. o Cocóis. Esse sonho que a gente é transportado é lotado de caçadores, além dos caçadores da história. O pesadelo é tipo assim, pô, vamos puxar só a galera braba pra cá, tá ligado? Aí puxaram a Lady Maria, puxaram o Lawrence, só puxou a galera braba, só a galera pica. Falou, ó, aqui vai ser o pesadelo da galera Garamond, braba. a Lady Maria, etc. Praticamente todos os inimigos dessa DLC, os inimigos normais, são caçadores e feras que estão Sim. constantemente brigando entre os dois e eventualmente eles brigam entre eles mesmo e contra você. Esses caçadores no pesadelo estão numa caçada infinita que nunca tem fim. É dito no jogo que eventualmente, pelo fato dos caçadores fazerem uso do sangue, eles entram numa espécie de frenzy da caçada, sempre buscando saciar a sua sede de sangue, mas nunca saciada. Então aqui a DLC Ele errando todos os spells, parece eu jogando, mano. Isso é muito começa ruim de na pé. Yarna Central. E é uma Yarna Central meio deformada, como se alguém estivesse tentando lembrar, como se alguém estivesse tentando lembrar de um lugar que já viu, mas não se lembra mais, como na verdade é. Na minha opinião, esse pesadelo é quase como se fosse um limbo ou um purgatório para esses caçadores que entraram em frenzy. São pessoas que um dia acharam que estavam lutando por uma boa causa, acharam que estavam expurgando o flagelo de Yarnan, mas simplesmente ficaram presos numa caçada infinita, que se não fosse por você, não teria fim. Caçando pra sempre, sem nunca ter fim. A única coisa que esses caçadores veem é morte e desgraça. Quando eu joguei pela primeira vez, eu tomei um spoiler do Ludwig, porque eu tava no YouTube e eu acabei vendo apareceu pra mim, assim, um vídeo tipo Ludwig Full Fight. Eu não cheguei a ver o vídeo, mas eu tomei um spoiler do design dele, do design do boss. E na hora o que me veio na cabeça foi, como é que um paladino, um cara que era dito como o guerreiro da igreja, um grande fundador dos caçadores, se transformou nisso, cara. Na verdade, eu queria não ter tomado esse spoiler, porque acho que... E eu gosto do visual do Ludwig, porque ele é um visual meio diferente, né? Porque a maioria são meio feras, ele é um cavalo, tá ligado? Ele é bem diferente do visual de monstros, do padrão de monstros drenado. Drenado não, né? Eu esqueci a palavra. Depois de utilizar muito seria sangue, mais né? impactante no momento que eu visse ele, percebesse que era esse Ludwig. Em algumas notas e itens do jogo, também é dito que os clérigos da igreja eram as pessoas que se transformavam nas feras mais grotescas. E eu acho que isso acontecia porque, pelo fato dos clérigos serem de alta patente da igreja, eles tinham um acesso ao sangue mais fácil. E eu acho que é por isso que eles acabavam fazendo o uso excessivo do sangue. E o sangue da igreja ele é um pouquinho diferente, né? É porque eu não tô me falhando a memória, mas se eu não me engano, você tinha as damas de sangue que elas diluíam o sangue, misturavam e você dava, era uma parada dessa, né? Então era um pouco diferente, eu acho, E dependendo. acabavam virando basicamente as feras clericais aí que a gente encontra Era a fonte, né? A no fonte jogo. do E o sangue. Ludwig, ele foi um clérigo que virou um caçador, virou o caçador da igreja, mas ele, antes disso, ele era um clérigo de alta patente da igreja. Tem uma teoria que dizem que ele tem essa forma de cavalo porque ele costumava cavalgar um alazão quando ele ia caçar. Seria esse o motivo que ele não tem essa forma de lobo igual as outras feras têm, as outras feras Isso que é da hora, clericais, né? visual Lawrence tem a forma de lobo pegando fogo e também a outra fera. Todos, né? Vicaramélia, a fera clerical, que era uma dama de sangue ali também.
Todos têm, né? Ele é bem diferente. Isso que eu acho muito Era foda nele. clerical que a gente encontra tem uma forma de lobo. O único que não tem é o Ludwig. Só que isso é só uma especulação. Não tem nada no jogo confirmando isso. O Ludwig é o primeiro boss da DLC. E conforme a gente vai chegando perto da arena dele, um rio de sangue começa a correr por entre as pedras e pelo chão. E quando chegamos perto, a gente percebe que na entrada e até mesmo dentro da arena dele é repleta com cadáveres. Basicamente centenas de corpos que foram vítima do amaldiçoado. E aqui é onde eu queria chegar. A construção da luta com o Ludwig. Vamos, essa belezura. Tudo aqui é bizarramente bem feito. É absurdo. Tudo é pensado nos mínimos detalhes, até mesmo a música que toca e até um buff de arma que faz com que armas cerradas deem mais dano em feras é aplicado aqui pra ele na primeira fase da luta dele, indicando que ele realmente já não é mais humano, é uma fera completa, demonstrando o declínio de um antigo guerreiro. Quando entramos na sua arena, uma cutscene começa. Please help us. Ai, essa estética de Bloodborne é maravilhosa. Olha isso, cara. Eu tremi na base quando eu vi esse bicho aí a primeira vez, né? Aí desse grito, né? Esse jogo é muito maravilhoso! Dezenas de corpos jazem no chão, que por si só é uma piscina de sangue. O homem que um dia fora respeitado como o líder dos caçadores da Igreja da Cura, hoje se tornou uma fera amaldiçoada, como seu próprio título diz. Uma fera das mais escabrosas, sendo forçado a viver como aquilo que um dia jurou destruir, atacando e matando qualquer coisa que ouse chegar perto. Seu design, na minha opinião, é o melhor de Bloodborne. Tem tantos detalhes esquisitos que você simplesmente nem sabe direito o que ele é à primeira vista. Ele tem essa forma de cavalo, meio mesclado com Assim, eu amo o Ludwig, eu não acho que ele é o melhor design ainda, por mais que ele seja meu boss favorito. Eu ainda acho que o melhor design é o Órfão de Kos, que, mano, eu acho ele muito foda e bizarro, assim. Em questão de terror, sei lá, mano, eu acho o Órfão de Kos muito louco, muito louco. É muito impactante o Órfão de Kos, mas o Ludwig, top design humano também. Que uma vez ele foi. Do lado dele tem uma boca toda dentada, cheia de dentes, bem do lado do pescoço, assim. Quase parecido com um verme, alguma coisa desse tipo. E várias pernas brotam da parte de trás dele. É bizarro, fica meio que pendendo, assim, o bagulho é bizarro. Só que, apesar dessa forma completamente desfigurado dele, ele ainda carrega uma espada nas suas costas, que vai ser importante ainda pra segunda fase dele. Uma coisa interessante é que quando você pega ou a lança serrada ou o cutelo serrado no começo do jogo, a descrição dele diz assim: projetada para ser mais eficaz contra bestas, a lâmina serrada causa grande sangramento em inimigos do tipo besta. A serra, com seu conjunto de dentes que fazem sangrar, é especialmente eficaz contra bestas, aumentando ainda mais a sua eficácia conforme mais grotesca for a fera. Quando eu li isso pela primeira vez, lá no começo do jogo, eu pensei que fosse só uma descrição de arma. Mas na verdade isso é realmente um buff. É um buff aplicado a feras. Se você usar armas serradas, você realmente dá mais dano em feras. O mais legal disso é que não tem nenhuma porcentagem ou alguma coisa do tipo falando, tipo assim... armas serradas dão 30% de dano em feras. Não é um buff matemático, não é algo assim. É só uma descrição em uma arma. É só uma coisa te avisando que realmente armas serradas dão mais dano em feras. É quase como se um caçador, tipo, no meio da caçada chegasse pra você e te falasse: olha, usa armas serradas contra a fera que funciona. É uma coisa que você provavelmente olharia e leria e não daria muita bola, assim como eu fiz. Eu pensava que era só uma descrição, não pensava que se aplicava mesmo. E eu acho muito massa como é que o Miyazaki faz isso o tempo inteiro nos jogos dele. Ele sempre coloca essas coisinhas, esses detalhes, e ele não tem medo das pessoas não pegarem isso. Tipo, porque ele sabe que, na real, vão perceber. Isso, na minha opinião, só faz com que o mundo pareça mais vivo, sabe? Dá mais credibilidade pro que tá acontecendo ali. E, na real, te faz querer para pra prestar atenção mais ainda nos detalhes que aparecem pelo mundo. E pra mim, a OST dessa luta, a música dessa luta, nossa, é a melhor
do Não, essa daí é o top 1, top 1 Souls. Não tem o ST que ganha essa daí. Não tem. Os Top 1 likes. ST. Não tem como. Toda a construção Não de tem como. música, principalmente nesse boss, é simplesmente como. genial. É genial como é que fizeram toda a integração da música e como ela conta mais do personagem de uma maneira indireta. Eu vou dar uma analisada aqui com vocês sobre a música e a relação dela com o próprio personagem. E a gente vai quebrando em Manda. partes Muito aqui e eu bom. vou explicando a minha visão. Quando a luta começa, a música é estranha e desfigurada. Ela começa com um coral de vozes e um violino bem distorcido, assim. E é uma coisa pra te deixar desconfortável. E eu acho, na minha opinião, na minha visão, essa música desfigurada, meio quase que assombrosa, é pra meio que indiretamente fazer uma analogia com o estado que o Ludwig se encontra agora. Completamente desfigurado, sendo somente uma sombra de alguém que ele já foi antes. Você tá num lugar que você não deveria estar, de frente pra uma fera que costumava ser um grande líder e guerreiro, guiando seus soldados contra o flagelo de Arnon, que agora é uma das mais desfiguradas e, como a sua própria música retrata, distorcidas feras, amaldiçoada a rondar eternamente em meio a sangue e podridão e uma caçada que nunca tem fim. A sua luta na primeira fase é exatamente o que se esperaria de uma besta com a aparência dele. Ele não mede esforço pra te acertar. Ele usa das patas de cavalo dele pra avançar pra cima de você sem estratégia nenhuma. Parece que seu único objetivo é te ver É nos NG mais elevados, esse bicho aí é tenso, mano. O Ludwig quiético é no tenso. chão, igual as outras vítimas que estão na arena dele. Ele pula, arranha e avança exatamente como uma fera completamente perdida faria. Os movimentos dele, na real, são bem imprevisíveis. Mesmo depois que você meio que já decorou o que ele faz, na real é uma luta bem difícil. Os padrões dele são bem complicados de se lidar. Novamente, eu acho que isso é intencional pra mostrar o quão fora da casinha ele já tá. Sua primeira fase é, no mínimo, desconfortável de se ver. No bom sentido, é claro. Toda essa construção, até agora, ela é feita pra mostrar um homem-fera que já perdeu a sua sanidade e todos os seus valores há muito tempo. Em conjunto com a música que toca no fundo, tudo isso passa a sensação que a gente tá diante de um ser que não era pra ser descoberto. Assim que abaixamos a sua vida pela metade, uma cutscene começa. You are at my side all alone. Olha só esse. Ai, meu coração. My side. My tormentor. My guiding moonlight. My guiding moonlight. Olha, essa espada é linda também. Aqui várias coisas são interessantes de apontar. Primeiro que exatamente nessa parte da transição entre a primeira fase e a segunda fase da luta, a letra da música diz: Beato Santo. Muito bom essa música, mano. Santo abençoado, fazendo referência ao clérigo de alta patente que um dia o Ludwig foi. A morte sendo um destino muito gentil pra ele, é pelo simples motivo de que ele, Presta atenção no junto vídeo. da igreja, Maluco. caçava pessoas que foram transformadas em feras exatamente pelo mau uso do sangue gerido pela igreja. Sua casa sendo um pesadelo pela eternidade é exatamente o pesadelo onde a gente tá, sendo meio que uma punição pelos seus crimes. E nessa segunda fase da luta, toda a construção aqui é bizarra, é coisa de gênio. Repara que o início da transição da música, ela começa toda desfigurada, esquisita. O coral é uma coisa bem, quase Sim, ela vai quase mudar uma pra coisa segunda assombrosa, fase, quase né? um filme de terror, é bem bizarro. Mais uma vez fazendo alusão a como o Ludwig tá agora. Tá completamente quebrado, completamente assombroso. E logo após a sua espada cair no chão e seu brilho chegar aos seus olhos, ele percebe que ela esteve com ele nesse tempo todo, mesmo nesses dias mais sombrios. Ele então tem um relapso do homem que uma vez ele foi e pelos ideais que uma vez ele lutou. E seus olhos, que antes tinham uma loucura pesada, agora tem um brilho de um homem buscando A desesperadamente espada era muito importante pra ele, né, redenção. cara? Nesse momento, a música infla, crescendo de forma grandiosa, quase como um guerreiro ferido em batalha, finalmente se levantando para lutar com seu último fôlego de vida. E Ludwig,
que antes te atacava assim como uma fera, como um cavalo, sobre 4 patas, nesse momento se levanta para te enfrentar mais uma vez. Dessa vez, totalmente ereto, assim como um homem, como um guerreiro, ele usa sua espada para tampar o seu lado mais desfigurado do rosto, demonstrando assim que nesse momento a gente não luta mais contra Ludwig, o amaldiçoado, e sim contra Ludwig, a espada sagrada. Se essa construção não deixasse claro Muito foda, muito foda. É muito foda. bastante, o buff de arma cerrada que eu comentei antes, que fazia efeito no Ludwig, agora já não faz mais. Demonstrando que, sim, agora a gente tá lutando contra o primeiro caçador da igreja. Em uma última dança, o Ludwig agora nos ataca com sua espada, a Moonlight Sword, que atira feixes de luz arcana contra o jogador. Essa fase, a luta se transforma basicamente em uma briga entre 2 espadachins, e o Ludwig sabe que provavelmente vai perder. Eu gosto de pensar que quando ele finalmente recobra a consciência, seu orgulho como espadachim o faz lutar até o final. Mas, na verdade, o que ele realmente deseja é que nós, o jogador, o livremos do seu pesadelo. Quando finalmente o derrotamos, a sua cabeça ainda viva e consciente fica num canto da arena e a gente pode conversar com ele. Se a gente estiver usando o set dos caçadores da igreja, a roupa dos caçadores da igreja, ele vai dizer: É muito louco. Tell me, good hunter of the church, have you seen the light? Are my church hunters the honorable Spartans? I hoped they would be. Aqui podemos mentir e dar paz pra ele nos seus momentos finais e dizer que, sim, seus caçadores foram homens honrados. Ou podemos dizer a verdade sobre os caçadores e a verdadeira natureza da caçada. Podemos dizer que ele e seus caçadores não passaram de assassinos, que caçavam, na verdade, humanos, que a própria igreja transformou em feras. Se dissermos que sim, Ah, good. That is a relief. To know I did not suffer such denigration for nothing. Thank you kindly. Now I may sleep in peace. Even in this darkest of nights, I see the moonlight. Foda. Os gritos que ele é Bloodborne também, mano. A tragic figure, but he will shame himself no longer. He died with his ideals untarnished. He was a true hero, and earned that much at least. e assim, livramos o primeiro caçador da igreja, o grande clérigo e paladino Ludwig, do seu destino de ficar rondando pra sempre no seu pesadelo. Coisa que iria acontecer se não fosse a gente, o jogador. Então foi isso, rapaziada. Esse vídeo aqui foi pra mostrar os detalhes profundos de um simples boss de videogame. É bem interessante como é que uma história pode ser contada, tipo, com pequenos detalhes e não só ser jogada na sua frente com luzes piscando toda hora na tua tela. Eu espero que eu tenha conseguido pelo menos te mostrar alguma coisa nova nesse vídeo ou te entreter, não sei. E eu espero ter Muito conseguido te bacana, fazer bacana. perceber a minha visão sobre esse boss que, como eu disse, pra mim é o melhor dos seus likes. Ludwig é absurdo. Muito bom o vídeo. Curti pra caraca o vídeo, mano. Tudo bem que a gente tem a tendência de curtir mais negócio que a gente concorda basicamente 100%, né? Mas é muito legal o vídeo do mano aí, ó. Deixa eu colocar minha inscrição aqui. Mas é isso, cara. Ludwig é absurdo, mano. A música, o visual. Nossa, eu amo muito esse boss, mano. Absurdo. A lore dele é muito boa. Mas é isso, né, gente? Fico por aqui. Valeu, gente. Fui!